Agora para onde, Marcos Monturio? Vamos para Ituiutaba, Minas Gerais. Olha, a vacinação no Brasil já começou para grupos prioritários. Pessoas com comorbidades que incluem, entre outros, diabéticos, hipertensos e pacientes com problemas cardiovasculares, que devem ser contemplados apenas na fase 3, que deve ocorrer em junho, caso, claro, as estimativas se confirmem. Para o cardiologista Dr. Roberto Iano, apesar do prazo não ser o mais adequado, a imunização poderá ser a diferença entre a vida e a morte de pacientes com doenças cardíacas. E é sobre isso que nós vamos falar agora com ele. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao programa Canal Saúde. Boa noite, Carla. É um prazer estar conversando com você, tá? E estou à disposição aí para tirar todas as suas dúvidas. Doutor, o que torna os cardiopatas tão vulneráveis à Covid-19? Você imagina que o coração ele é a nossa bomba, né? O coração é que leva todos os nutrientes, que leva o sangue para todo o nosso corpo. Agora você imagina que a infecção do Covid, ela atinge os pulmões. Então aquele paciente que já tem o coração doente, seja por insuficiência cardíaca, ou porque tem a artéria do coração com entupimento, ou porque tem uma valvopatia, agora ele pega o coronavírus e fica com o pulmão todo comprometido, né? Então ele tem essa combinação de coração ruim com pulmão ruim. Então esse paciente ele vai ter uma maior probabilidade de evoluir para síndrome da insuficiência respiratória, evoluir para caso de insuficiência cardíaca grave e até intubação, enfim, os casos mais graves, né? Quais são, assim, os problemas cardíacos que merecem mais cuidados nesse momento, hein? A gente, às vezes, generaliza os cardiopatas, mas são principalmente aquelas pessoas que têm a insuficiência cardíaca, né, que tem o coração mais enfraquecido, aqueles pacientes que já infartaram ou que têm artérias do coração com entupimento, que são os coronariopatas, e aqueles pacientes que têm valvopatias mais graves, como estenose ou insuficiência mitral e aórtica graves, eles são os pacientes ali de mais alto risco, né? Esses pacientes, geralmente, eles costumam ter outras comorbidades agregadas, é isso? Exatamente. O que a gente vê é que o paciente que é hipertenso, o paciente que ele tem diabetes, o paciente que ele é obeso, o paciente que ele tem problema pulmonar, são justamente os pacientes que estão evoluindo pior, né? E não raro, esses pacientes cardiopatas, eles têm a doença por conta dessas doenças, que a hipertensão vai levar a doenças cardiovasculares, o diabetes também vai levar a doenças cardiovasculares, o fato dele ser obeso, muitas vezes ele é tabagista, então também tem um problema pulmonar associado, né? Então, são os fatores de risco que realmente vão fazer com que esse paciente tenha uma maior probabilidade de evoluir mal, né? Ou seja, o fato de vacinar idosos vai, consequentemente, proteger muitos cardiopatas? Qual a avaliação que o senhor faz em relação a isso? Você imagina que a maioria dos cardiopatas, eles têm mais de 60 anos. Então, se a gente dividir em fases, a fase 1 é os pacientes com mais de 75 anos e a fase 2 são os pacientes entre 60 e 74 anos. Sabendo, então, que a maioria dos cardiopatas tem mais de 60 anos, a grande maioria deles vai entrar já na fase 2 de vacinação. E muitos deles, com mais de 75 anos, já vão ser vacinados agora, na primeira fase, né? Então, acredito que, apesar das comorbidades serem contempladas apenas na terceira fase, esses pacientes, por serem mais idosos, eles vão acabar tomando a vacina no tempo hábil. Doutor, falando um pouquinho a respeito da vacina, eu queria que o senhor fizesse também uma avaliação para a gente. Eu estou falando isso porque eu tenho recebido muitas mensagens aqui no nosso programa Canal Saúde. Algumas pessoas estão com muitas dúvidas relacionadas à vacina. Tem algumas pessoas que estão com medo de tomar a vacina. E as pessoas, na verdade, nós estamos vivendo um momento muito difícil, de muitas incertezas, e isso acaba aumentando também o índice de pessoas que estão gerando ansiedade, as pessoas elas estão ficando com muito mais medo, então isso também acaba afetando muito o nosso coração, né? Qual avaliação o senhor faz e o que o senhor poderia falar para a gente, inclusive para tranquilizar os nossos telespectadores que estão em casa aqui nesse momento, assistindo ao nosso programa Canal Saúde, no sentido de não ter medo da vacina, pelo contrário, ela é fundamental.
Exatamente. A gente acaba vendo muita coisa errada, às vezes, na internet, porque na internet tem muita informação, e se você não busca de fontes confiáveis, você acaba acreditando em coisa que realmente não é verdade. A gente sabe que as vacinas disponibilizadas aqui no Brasil são extremamente seguras e eficazes, né? A vacina do Coronavac, por exemplo, é de vírus inativado, de uma metodologia já consagrada, e a gente sabe que quem tomou a vacina não evoluiu para casos graves ou para morte. Então, quando chegar a tua vez de tomar, a minha orientação é claro que você tome a vacina sem sombra de dúvidas, tá? Algumas dúvidas em relação à questão do cardiopata. Também tem alguns telespectadores que estão mandando mensagens aqui para o nosso programa, pedindo para o senhor falar a respeito da cardiopatia com relação à idade. Tem algumas pessoas aqui que estão dizendo, para ser cardiopata tem que ser idoso. Explica um pouquinho para a gente. Nem sempre. Existem, por exemplo, bebês que são síndrome de Down, que eles já nascem com cardiopatia. Então, tem hoje doenças cardíacas, elas não têm mais idade para acontecer. Eu já peguei casos de pacientes infartados com 19, com 20 anos, né? Cada vez mais a gente está vendo pessoas infartando por conta, principalmente, desse estilo de vida que a gente está levando. Pessoas de 30, 35 anos tendo infarto por conta do estresse, da ansiedade, privação do sono, falta de tempo de lazer. Mas é claro que quanto mais o tempo vai passando, as pessoas vão ficando mais idosas, ocorre uma probabilidade maior de um dia você ter alguma doença do coração, isso não tem dúvida. Mas hoje em dia está acontecendo com pessoas cada vez mais jovens, né? Isso realmente é muito preocupante, não é, doutor? Porque é preciso realmente que nós todos tenhamos esse hábito de achar que, eu senti uma dorzinha aqui, eu senti alguma coisa, não é nada demais, a gente precisa se preocupar muito, e o nosso coração em especial. E eu queria também aproveitar a oportunidade, porque eu estou conversando aqui com um médico especialista, cardiologista. Hoje aqui em Teresina nós tivemos o caso de uma criança com 12 anos de idade, e ainda tem aí a situação, ainda não saiu a causa da morte da criança, mas dizem que foi um mal súbito ou um infarto fulminante, não sabemos ainda porque ainda não saiu realmente esse laudo, mas comoveu muitas pessoas, inclusive aqui no nosso programa agora tem muitas pessoas que estão assustadas, porque era uma criança, 12 anos de idade, então assim, realmente, como o senhor mesmo fala, as doenças do coração, elas chegam a qualquer momento, inclusive a criança pode nascer com problema no coração. Então é preciso ficar realmente muito alerta, especialmente o diagnóstico precoce é fundamental também, né, doutor? Exatamente, existem, nesse caso dessa criança, por exemplo, provavelmente ela teve o que a gente chama de morte súbita, que é uma morte decorrente de doença do coração, que acaba matando em menos de uma hora. Provavelmente a causa da morte foi alguma doença genética, então existem algumas doenças, síndrome de Brugada, QT-longo, enfim, não vem ao caso a gente citar as doenças aqui, mas pessoas jovens também morrem de doença do coração. Então, em caso de sintomas, sentiu lá uma batedeira, teve sensação de tontura ou desmaio, está tendo dor no peito, está tendo falta de ar, procure o cardiologista. É melhor que você vá ao cardiologista, ele te examine, ele solicite os exames e tenha certeza que você não tem nada, do que você, às vezes, está passando mal em casa e fala, não, por eu ser nova, por minha filha ser nova, com certeza isso não é doença do coração. Aí, numa dessa aí, deixa passar e acaba acontecendo esse tipo de tragédia, né? Infelizmente, viu, doutor? Inclusive, eu tenho uma dúvida em relação a pacientes que tiveram a Covid-19. É muito comum hoje eu ouvir relatos de pessoas que pós-Covid sentiram alguns problemas no coração. É possível isso acontecer? O que o senhor faz como alerta para quem teve a Covid-19? É importante pós a doença, a pessoa se trata da Covid-19, ela fazer um acompanhamento, inclusive com o cardiologista. Eu estou falando isso, eu tive Covid-19, eu tive problemas de muita ansiedade, eu fiquei realmente com problemas assim, porque a gente tem muito medo, e eu também passei a ter problemas
com o meu coração, que eu sentia aquele sufoco, aquele aperto. Então, logo eu fui a um cardiologista e fiz logo todos os exames. Aquilo que eu estava falando ainda há pouco com o senhor em relação a gente sentir os sintomas, achar que não é nada e não procurar o médico. Eu acho que as pessoas elas precisam ter essa noção de que prevenir é sempre a melhor solução. E eu não estou falando só isso em relação ao coração, mas eu acredito sim que qualquer coisa que a gente sinta, que não seja algo comum no dia a dia, porque nós conhecemos o nosso corpo, não é, doutor? Então a gente tem sempre que ficar atenta aos sinais e aos sintomas que aparecem na gente. O senhor tem percebido o aumento de pessoas com problemas no coração pós-Covid? Exatamente. A gente sabe, já tem relatos de casos de pacientes que se infectaram, o vírus foi lá e infectou o coração e deu o que a gente chama de miocardite, que é uma inflamação da musculatura do coração. E esses pacientes, muitos deles evoluíram para casos de insuficiência cardíaca. Pacientes também que tinham a coronariopatia, mas uma coronariopatia estável, que é a doença das artérias do coração, ao adquirir o COVID, evoluíram para infarto agudo do miocárdio, né? Pessoas que ficaram com sequelas pulmonares, que a gente ainda não sabe relatar ao certo se vão ficar com sequelas permanentes ou não. Pessoas que evoluíram para insuficiência renal, tiveram que fazer diálise, e que muitos deles a gente não sabe se vai ter recuperação completa dos rins. Então, o COVID ainda tem muita coisa para a gente estudar, a gente ainda não sabe quais são as sequelas que ficarão, mas com certeza, em nível cardíaco, alguma coisa essa doença vai deixar aí para nós, com certeza, né? Inclusive, a gente aproveita essa oportunidade aqui dessa entrevista maravilhosa para lhe agradecer pela sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, trazendo informações tão importantes para a nossa população e para todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Muito obrigada, viu, doutor? Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Carla, pelo convite. Estou à disposição sempre que você precisar, tá ok? Tá ok. Muito obrigada, viu, doutor? Bom, gente...